Pouquíssimas pessoas perceberam o que realmente significa a traição de Judas Iscariotes. Durante séculos, disseram que Judas traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Mas e se essa história estiver escondendo algo muito maior? E se Judas não tiver traído um homem, mas revelado um segredo espiritual que a humanidade esqueceu? Na palestra Judas trai o segredo messiânico, Neville Goddard revela algo surpreendente. O Messias não está no céu. Não está em uma igreja. E não virá de fora. O verdadeiro ensinamento é este. Deus está escondido dentro de você. E quando esse segredo é revelado, toda a Bíblia passa a contar uma história completamente diferente, uma história sobre o despertar de Deus no homem. Hoje vamos explorar uma das palestras mais profundas e misteriosas de Neville Goddard. Uma revelação que pode mudar completamente a forma como você entende a Bíblia, Cristo e a própria consciência. Esta noite, vamos representar o papel de Judas. O que Judas traiu? Judas traiu o segredo messiânico e o lugar onde Jesus poderia ser encontrado. Um papel importantíssimo no grande mistério de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Desse homem Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como havia prometido. Atos 13, 22. Se Deus trouxe um Salvador a Israel, como prometeu, quem vocês acham que ele trouxe? Agora, ouçam estas palavras do capítulo 43 de Isaías. Eu sou o Senhor. E além de mim não há Salvador. 43 versículo 11. Portanto, se Deus trouxe um Salvador à humanidade, ele trouxe a si mesmo. E ele se apresenta como Jesus. A palavra Jesus significa simplesmente eu sou. Em todas as grandes declarações eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão, ele está declarando. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8, 24. O homem precisa crer que eu sou é o Senhor. Por isso, ele trouxe a Israel, o homem que reinará como Deus, um Salvador, Jesus, como havia prometido. Agora, quando você diz eu sou, você não pensa que é Jesus, não é? Você ouve a palavra Jesus e pensa em alguém fora de si. Mas não, quando você diz eu sou, é Jesus, porém adormecido e sepultado em você. Um dia ele despertará, e quando ele despertar dentro de você, em vez de ser o Filho de Deus, você será Deus Pai. Essa é a transformação que lhe aguarda, pois você se aventurou neste mundo de morte. Você e eu descemos ao mundo da morte e assumimos estas vestes que morrem. Elas envelhecem, murcham e morrem, e continuam morrendo, e tudo morre. Contudo, Deus é o vencedor. Mas ele envia seus filhos ao mundo, e quando os filhos vencem pelo poder do Pai, eles retornam como o Pai. Portanto, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. 1 João 3 versículo 2. Ele ainda não se manifestou, pois eu sou filho de Deus. Mas como o reconhecerei quando Deus se manifestar? Eu o reconhecerei porque serei semelhante a ele. E agora ele revela o grande segredo para o mundo inteiro, o grande segredo messiânico. Quando usamos a palavra Jesus Cristo, comecemos a separá-la. Como vocês leem no final da Bíblia? Vem, Senhor Jesus, e o seu Cristo. Apocalipse 22 versículo 20, 11 versículo 15. Cristo é o Messias. Cristo é o grande Filho que revela você como Deus Pai. E esse Filho é Davi. Quer você já tenha ouvido isso antes ou não. Não consigo resistir ao poder que me diz para falar disso e falar disso, pois o homem se esqueceu completamente do mistério e está falando todo tipo de coisa que não tem relação com esse mistério. Falam de Jesus como um homenzinho que nasceu e viveu há 2000 anos, quando Jesus se tornou o homem, que é o próprio Deus. Você diz: eu sou, bem, isso é Deus e isso é Jesus. Mas ele é Deus Pai e esse é o grande segredo da fé cristã, e revelar a paternidade de Deus e a fraternidade do homem.
Bem, a paternidade de Deus é Jesus no homem, e vocês não percebem que Jesus está sim, e o seu Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13 versículo 5. E Cristo não o chamou de Pai. Davi não o chamou de Senhor? Isto é um mistério. Se Davi não estivesse em mim, eu jamais saberia que sou Deus Pai. Um dia ele sai de mim e se coloca diante de mim, e eu sei exatamente quem ele é, mesmo antes de ele me chamar de Pai. Eu conheço o relacionamento. E somente então sei que sou Deus Pai. Mas também sei que todos no mundo um dia terão a mesma experiência, e que só existe um Deus, um Pai, portanto, todos nós somos o único Pai. Somos membros de um corpo que participa deste maravilhoso fim prometido de todas as coisas, tudo se resolve no um, e esse um é Deus Pai. Então ele revela o segredo messiânico e lhe diz onde você pode encontrá-lo. Quem? Encontre o Senhor Jesus. Bem, onde você o encontrará? Você o encontrará no céu e o céu está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Se alguém disser: venham, vejam. Ele está aqui. Ou ali está ele. Não acreditem. Mateus 24 versículo 23, pois o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17 versículo 21. Quando você o encontrar, a jornada termina. E então seu coração se abre para cada ser no mundo que é seu irmão, pois somos todos irmãos. Não vamos nos tornar filhos de Deus, já somos filhos de Deus. Vamos nos tornar, pelo maravilhoso dom de Deus, o próprio Deus. Deus é capaz de se dar a todos nós, a cada um de nós, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e você. Apenas Deus e eu. Acredite nisso e a história mais incrível já contada pela humanidade se torna possível. Então não só é possível. Em virtude do desdobramento do homem modelo em nós, que é Deus, que é Jesus, sabemos que é verdade. Tudo se revela dentro de nós e sabemos que somos Deus Pai. E essa é a história da Bíblia. O Antigo Testamento é um prenúncio, uma antecipação, mas o Novo não o explica completamente. Ainda é um rascunho. Quando Paulo nos escreve sobre suas cartas, os livros são as 13 cartas de Paulo, que precedem em pelo menos 20 anos o primeiro evangelho, cronologicamente falando, que é Marcos. E, no entanto, nenhum livro o explica completamente. Não o explicam por completo. É um rascunho. Tudo é um rascunho. Não é uma exposição completa do grande mistério. Tentei ao máximo explicá-lo com mais clareza do que creio que já tenha sido explicado antes. Apenas como ele se revela dentro de nós. Como realmente chegamos à plena compreensão de nós mesmos como Deus Pai, que não há outro Deus e não há outro ser. Que Deus realmente enviou seus filhos a este mundo. Ele nos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo, e viemos para cumprir uma determinada missão. Então diremos, no final: e agora, Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Devolve-me agora a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 4, 5. Era uma glória, irradiar a glória de Deus como filhos, mas quando eu retorno como Deus Pai. Ele, de fato, transforma seus filhos em si mesmo e nos dá seu próprio Filho, cujo Filho é o Filho de Deus, e nos chama de Pai. Portanto, somos Deus Pai. É a isso que retornamos por causa da aventura no mundo da morte, pois este é um mistério da vida através da morte. Então, aqui, quando pego a Bíblia em minhas mãos e a leio, os 39 livros do Antigo Testamento são uma prefiguração. Paulo afirma: sigam o padrão das palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim. Um padrão das palavras verdadeiras. 2 Timóteo 1 versículo 13. Eu pego os 39 livros e vejo um padrão neles. Nem toda palavra tem significado, nem todo versículo, nem todo capítulo. É uma história maravilhosa, mas há um padrão nela. Seguirei o padrão das palavras verdadeiras, mas Paulo não o explicita. Ele afirma:
quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1:16. Mas ele não explica como Deus revelou seu Filho nele. O primeiro a usar a palavra Cristo foi Paulo. 20 anos depois, se considerarmos a cronologia. A palavra aparece pela primeira vez no Evangelho de Mateus, mas Mateus foi escrito cerca de 20 anos depois das cartas de Paulo. Portanto, a palavra Cristo é a palavra Messias, que na verdade significa contato, que na verdade significa Deus o tocou. Ele tocou este filho, e este filho agora se tornou Deus Pai. Ele toca um filho após o outro no tempo certo. Ele desce sobre seu filho em forma corpórea como uma pomba, e quando permanece sobre aquele sobre quem desce, aquele que foi tocado, há contato. Esse contato é agora o dom do Espírito Santo. Deus se entrega ao seu Filho. E então o Filho se apresenta diante dele, não este, mas o Filho de Deus que ele decretou como seu Filho, aquele que representa toda a vasta humanidade, chamado Davi. Davi é a personificação de todas as gerações de homens e todas as suas experiências, fundidas em um único todo, e personificadas como um jovem eterno. Esse é Davi. Então, quando ele se apresenta diante de você e o chama de Pai, e Deus o chamou de meu filho, e ele o chama de Pai, então você sabe quem você é. Todos terão essa experiência. Esse é o grande segredo que Judas traiu. Ele traiu o segredo messiânico e revelou onde você poderia encontrar Jesus. Jesus sendo Deus Pai. Você o encontrará em si mesmo, pois ele está aí agora e sua respiração é a vida dele. Você não conseguiria respirar se Jesus não estivesse dentro de você. Ele está dentro de você e a presença dele dentro de você lhe deu vida. Um dia ele despertará dentro de você e a ressurreição dele dentro de você será a experiência mais gloriosa do mundo. Ao ressuscitar dentro de você, você será salvo deste mundo e transformado em Deus Pai. Essa é a história do cristianismo. Não espere que Cristo venha do lado de fora. Eu sei que centenas de milhões estão esperando que ele venha e mude o mundo. Este mundo não vai mudar, é um mundo de trevas educacionais. É uma sala de aula, e você não transforma uma sala de aula em um lar. O céu é o seu lar, isto é uma sala de aula, e aqui estamos nós. Um dia, nos libertaremos por causa deste dom do Pai, e, à medida que ele se entrega a mim, eu desperto do sonho, desperto na sepultura e saio. Tudo dito. Agora, o padrão das palavras verdadeiras. Ele disse: sigam o padrão. Que tipo de padrão? O padrão que estabeleci para vocês. Estas são as palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim. E então ele tenta explicá-lo detalhadamente. Ele o explica nos 39 livros, citando-os um após o outro, mas não o expõe completamente. Ele não o faz, e ninguém o faz nas Escrituras. Mas como disse Blake, aquilo que pode ser explicado ao idiota não merece minha atenção. Talvez eles também se sentissem como Blake. Por que explicar tudo de forma que todos, ao lerem, pudessem ler o alfabeto? Não, aquilo que leva um homem a lutar consigo mesmo forçará a se esforçar, e talvez seja isso que seja necessário, examinar as Escrituras e perguntar: por quê? O que? Onde? Quando? Faça todas essas perguntas e então descubra que ele está todo dentro de você, que Deus, de fato, literalmente se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E, ao se tornar Deus Pai, você não perde sua individualidade. Você não é apenas um membro deste corpo maravilhoso que participa do propósito final de todas as coisas, você é o corpo. Você é o espírito que anima o corpo. Sim, um membro. E ainda assim você é o todo. Pois em Deus não há divisão, Deus é um e nós somos um. Portanto, todos juntos. E nenhum se perderá. Não importa o que nossos companheiros estejam nos dizendo esta noite sobre como você está pecando e vai se perder, não é da vontade de Deus que alguém se perca. Se não é da vontade de Deus que alguém se perca, então ninguém pode se perder. Por quê? Porque Deus está nele. Ele não poderia dizer eu sou. Mesmo que seja um tolo, ele ainda sabe que é.
Ele pode não saber quem é, onde está, o que é, mas não pode deixar de saber que é. Esse é Deus quando diz eu sou. Esse é Ele. Então, aqui, nesta maravilhosa imagem que se desdobra, quanta coragem devemos tirar da mensagem das Escrituras. São boas novas, não são bons conselhos. Todos dão bons conselhos, tente ser isso, tente ser aquilo, todos bons conselhos. Deixe o mundo dar bons conselhos. O Evangelho significa boas novas, as boas novas da salvação. Que Deus realmente se tornou seus filhos no mundo e transforma seus filhos em si mesmo, para que todos se levantem como Deus Pai. Nem todos os filhos saíram como nos é contado na parábola do filho pródigo. Lucas 15 versículo 11, 32. Um ficou em casa e reclamou que não tinha nada. Ele não sabia que tinha tudo. Você pode ter tudo no mundo e, se não souber disso, pode morrer de fome por falta de $1. Passe pelo banco que guarda $1 bilhão seus, e sem saber, não consiga descontar um cheque. Você simplesmente morrerá de fome sem saber disso. E tudo é seu quando você se dá conta de que é Deus Pai. Você também dirá: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Eu e o Pai somos um, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Enquanto isso, enquanto você permanece com a veste após a grande ressurreição, ensine-a e ajude todos que entrarem em seu mundo. E eu não consigo descrever a minha alegria quando recebo cartas suas citando as Escrituras. Mesmo que você não cite as Escrituras diretamente, sua carta é simplesmente 100% Escritura. Agora, aqui está uma carta de uma jovem. Ela ainda está na faculdade, cursa música e quer ser compositora, essa é a ambição dela. Na carta que ela me deu na última sexta-feira à noite, ela disse: tenho um amigo muito querido, ele é bem mais velho do que eu e eu gosto muito dele. Eu queria dar a ele algo muito, muito especial no aniversário dele, que foi em setembro passado. Que na verdade foi este mês, mas algumas semanas atrás. Eu não sabia o que dar a ele. Não achava que precisava ser algo material, poderia ser algo que eu dissesse, algo que eu fizesse de que ele se orgulhasse. Ou poderia ser algo material. Eu estava pensando no que poderia dar a ele quando adormeci. Às 2 da manhã, acordei com uma lembrança vívida do que havia sonhado. Sonhei que estava sentada na minha cama e, no meu quarto, estavam minha mãe e meu pai. Minha mãe estava na minha frente e meu pai à esquerda. Meu pai falou e disse: bem, aqui estão 3 discos. Você pode ficar com 2 e dar o terceiro a ele, e ele vai gostar tanto que vai tocá-lo repetidamente. Ele nunca vai se cansar de tocar este disco. Então, me deram uma partitura, e a partitura era a mesma da qual o disco foi feito. Percebi que o nome do compositor era Elam. Ela escreve Elam. Então ela disse: percebi que o título da composição era Cristo. Você não poderia, na eternidade, se cansar do mistério de Cristo. Ora, o compositor era Elam, na verdade, era Olam. Se você pesquisar, verá que é Ion Lamed Men, que significa algo oculto, algo mantido fora da vista e também significa o rapaz, o jovem, o rapazinho. É traduzido como eternidade. Eu coloquei a eternidade no coração do homem, para que ele não possa descobrir as obras de Deus até o fim. Eclesiastes 3, 11. Ele colocou a eternidade. Bem, ele colocou essa juventude eterna na mente do homem, juventude essa que é o seu filho. É a soma total de todas as experiências da humanidade fundidas em um único rapaz e personificadas como Davi. E assim, Davi era o autor, o compositor da música. O que ele estava compondo? Era tudo sobre si mesmo. Era Cristo, pois ele é o Cristo das Escrituras. O Senhor é Jeová, Jesus é o Senhor, e esse é o próprio Deus. Venha, Senhor Jesus e seu Cristo, e seu Filho. Todos eles estão no homem. Separe os dois. Cristo não é um título como o mundo pensa, esse é o Filho. Jesus é o Salvador e só existe um Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus,
o Santo de Israel, o teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Isaías 45, 5. Leia nos capítulos 43 e 45 de Isaías. Então, aqui está essa jovem, ainda na escola estudando música, desejando um dia se tornar uma grande compositora, e ela descobriu quem realmente compôs. Ela descobriu o título da composição dele, que era simplesmente Cristo. Não se pode esgotar o tema de Cristo, é eterno. O homem está sempre o compreendendo mal. Multidões irão a diferentes igrejas neste mundo e elas falarão sobre um homenzinho que foi crucificado por judeus. Agora, deixe-me citar uma simples declaração do Evangelho de João. Vocês não sabem a quem adoram, nós sabemos a quem adoramos, pois a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Agora, se você pensa em um judeu físico, não. Um israelita não é um descendente de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus de qualquer raça, qualquer nação, de qualquer pessoa no mundo. Esse é o verdadeiro israelita. Ele vem dos judeus. Bem, o verdadeiro livro dos judeus é o Antigo Testamento. Você veio a este mundo como filho de Deus com um propósito: cumprir o Antigo Testamento. Eu vim para cumprir as Escrituras, disse ele. Lucas 22, 37. Somente quando as Escrituras se cumprem em mim é que realizo a sua obra. E esta é a vida eterna, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Acrescente um pequeno e entre Jesus e o seu Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Estou aqui somente para cumprir as Escrituras. Agora, todas as ações, e todas são ações místicas, cada evento que vivencio em minhas experiências místicas é prenunciado, ou parece ser prenunciado, por uma palavra do Antigo Testamento, está predestinado. Está tudo lá, tudo escrito por meio de seus servos, os profetas. Não se trata de uma sequência página por página. Na verdade, a ordem cronológica tanto do Antigo quanto do Novo Testamento não é exatamente a ordem cronológica. Aqui, no Novo Testamento, começamos com Mateus. E Marcos veio antes de Mateus. As cartas de Paulo vieram antes dos 4 evangelhos. Portanto, não é cronologicamente exato, mas canonicamente, como nossos primeiros pais da igreja organizaram. Eles o colocaram nessa ordem. Mas essa não é a verdadeira ordem do desenrolar dos acontecimentos, assim como não é no Antigo Testamento. Então, ao ler, há um certo padrão. Sigam, pois, o padrão das verdadeiras palavras que vocês ouviram de mim. Eu lhes transmiti, com base na minha própria experiência, o que ele está lhes dizendo. Ele está escrevendo esta carta para Timóteo. A segunda carta que escreveu para Timóteo. E está dizendo a Timóteo para não se desviar do que ouviu dele, e este é o Evangelho, estas são as boas novas da redenção, as boas novas da salvação, e não se desvie. Mas ele não explica isso explicitamente. Bem, eu expliquei tudo para vocês. Contei da melhor maneira possível, exatamente como aconteceu comigo, e em ordem cronológica. A ressurreição vem primeiro. A crucificação ocorre no início dos tempos. Quando saí da parte do Pai e vim ao mundo, fui crucificado neste corpo. E vocês também. Fomos crucificados nestes corpos ao longo de toda a jornada. A crucificação inicia a jornada. Paulo disse: só conheço a Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Então, tudo começa com a crucificação. Mas o verdadeiro drama da redenção começa com a ressurreição. Após a ressurreição vem o nascimento. Após o nascimento, vem a descoberta da paternidade de Deus e do filho Davi, que é o Cristo. As palavras de Davi: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Agora chega o cumprimento disso, o pai está tentando encontrá-lo e ele está perdido em um labirinto. Encontrei Davi, e ele clamou a mim: tu és meu pai,
meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20, 26. Quem o encontrou? O Senhor o encontrou. O Senhor encontrou seu próprio filho, e então o filho o revelou como o Senhor. Naquele momento, ele pensava ser um homenzinho insignificante, um homem caminhando em um mundo de morte, e sabia que a morte era inevitável. Ao se aproximar do fim inevitável, ele se preparou para o inevitável e fez seu testamento para aqueles que amava. Se lhe restasse algo, ele o deixaria para aqueles que amava. E assim, ele sabia que tinha que partir e que o mundo inteiro, até mesmo aqueles que agora amava, o seguiriam e deixariam o que ele lhes deixará, se ainda o tivessem, para aqueles que ainda não haviam nascido. E ele pensava que isso era a vida. Então, de repente, ele descobre que é Deus, o Pai Eterno. Que dádiva! Que Deus realmente se entregou ao seu Filho. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Um dia você saberá disso por meio dessa revelação do grande segredo, o segredo do Messias. Ele não apenas lhe conta o segredo, mas também lhe diz onde você pode encontrá-lo. Onde você o encontraria? Onde a árvore cresce. Você o encontra no jardim. E os deuses da terra e do mar buscaram na natureza encontrar essa árvore, mas sua busca foi em vão, uma cresce no cérebro humano. Blake, Canções da Experiência, Abstrato Humano. É lá que a árvore cresce. Lá você o encontrará, bem no jardim, e ele é a própria árvore da vida. Um dia, todo o drama se desenrola dentro de você, o indivíduo, e à medida que se desenrola dentro de você, você desperta e você é Deus Pai. Você e eu, que éramos filhos de Deus antes de descermos, como tão belamente narrado no Salmo 82, 1 Coríntios 6, quando retornarmos, seremos Deus Pai, e ainda assim não perderemos nossa individualidade. Acrescentamos algo a Deus Pai e, ainda assim, permanecemos individualizados. Não consigo descrever a alegria, o êxtase que nos aguarda no nosso retorno a Deus Pai como Deus Pai. Eu saí do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 6, 28. Desta vez, vou para o Pai como o Pai. Portanto, o dom de Deus para nós é Cristo, que é seu Filho, isto é, Davi. O dom de Cristo é o Espírito da verdade. E a verdade se revela dentro de nós. À medida que se revela dentro de nós, sabemos quem ele realmente é. Encontrei nele um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Agora, ouçam estas palavras. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui, Deus no homem ainda não está desperto, então ele está dizendo: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sabe que precisa fazer essa vontade, pois essa é a vontade de Davi. E essa é a vontade de Deus por meio de Davi. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim somente para fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, 34. Ora, que palavras são essas senão as daquele que disse: encontrei em Davi, filho de Jessé, e Jessé significa eu sou, alguém segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade? Ele realiza toda a vontade, e esse é o Messias que realiza toda a vontade. Mas quando eu terminar de viver como filho chamado homem, despertarei tendo cumprido tudo, e então a humanidade reunida, personificada como um único jovem eterno, estará diante de mim, e agora eu não serei mais do mundo da morte. Fui redimido como Deus Pai. Então ele nos redime. Ele não nos traz de volta como seus filhos, ele nos traz de volta como ele mesmo. Assim, viemos ao mundo no grande experimento, na grande aventura. Será que isso já havia sido comprovado antes ou era algo que poderia ter falhado? Imagine se pudesse ter falhado. O que seria se soubéssemos de antemão que teria sucesso? Mas quando chegou a hora, houve aplausos, hosanas, pois havia acontecido, e se aconteceu em um, acontecerá em todos, pois a grande aventura provou seu valor. Mas se eu soubesse de antemão que teria sucesso, que diferença faria? Eu lhes digo, ele não sabia de antemão que aconteceria.
Mas ele nos escolheu nele para o experimento e nos deu a vitória em si mesmo. Então, retornamos como Deus Pai, e é isso que realmente somos. Falo por experiência própria, não estou teorizando, não estou especulando. Jesus está em você como sua própria e maravilhosa imaginação. Quando você diz eu sou, esse é Jesus, esse é o Senhor. Mas ele está sepultado lá. Um dia ele despertará, um dia ele ressuscitará, e então tudo o que foi dito sobre o Senhor no Antigo Testamento, que ele é o pai de Davi e o escolheu para ser seu filho, estará diante de você, e você será o pai dele e ele será o seu filho. Então, quando a aventura terminar e for vitoriosa, você será Deus Pai. Que conceito glorioso! Que Deus realmente se deu a mim, a você, a todos nós. E eu sei por experiência própria que, como isso se provou verdadeiro, não pode falhar em ninguém. Não pode falhar. Ninguém pode falhar. Nenhum Hitler, nenhum Stalin, nenhum monstro no mundo pode falhar, porque foi comprovado que a ressurreição é um fato. Todos virão à luz, todos retornam não como filhos de Deus, o que já é glorioso o suficiente, mas como o próprio Deus. Essa é a minha mensagem para você. E essa doce jovem, que em seu desejo de se expressar de maneira amorosa para com alguém que admira e respeita, disse: ele é muitos anos mais velho que eu, mas eu o respeito e o amo, e queria muito lhe dar algo que fosse realmente precioso para ele e para mim. Só poderia ser algo que eu dissesse que ele considerasse precioso, algo que eu fizesse. Poderia ser algo intangível ou algo material. Então vieram meus pais, símbolos do poder criativo. Eles não estavam fisicamente presentes. Tudo isso acontece no espírito. Eles apenas representavam o poder criativo dela. Seus pais são simplesmente símbolos desse poder criativo, e aqui o pai falou de 3 registros. Bem, eles são simbólicos ou símbolos. Havia 3 que estavam diante de Abraão, que pronunciou o evento vindouro do filho, Gênesis 17 versículo 15, 19, só que eles não eram chamados de registros, mas sim de homens. O mesmo simbolismo. Pois tudo contém em si a capacidade de expressão e significado simbólicos. Então, fique com 2 para você, mas dê uma para ele, e ele vai gostar tanto que vai tocá-la sem parar. Ele nunca vai se cansar de ouvi-la. Em seguida, uma partitura e ela repara no nome. É Olam. E um Lamed Mem. O eterno jovem a compôs, e o título da composição é Cristo. Ele está falando de si mesmo. Nenhum homem neste mundo escreve nada além de si mesmo. Se você ler algo escrito por um homem, sobre o que ele está escrevendo senão sobre si mesmo, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, suas próprias crenças? Você acha que ele está desapegado disso? Leia as bobagens de alguns desses livros que vendem milhões de cópias e são todos divulgados. Leia o absurdo neles, ele está escrevendo apenas sobre si mesmo. Ele adquiriu a habilidade de escrever. Qualquer um pode fazer isso se dedicar. Vá para a escola e simplesmente domine a técnica da escrita. Mas quando você começa a escrever, sobre o que mais você pode escrever além dos pensamentos que permeiam sua mente? Você pensa que está desapegado de seus próprios pensamentos, mas você não está desapegado de seus próprios pensamentos, você está escrevendo tudo sobre si mesmo. Então Olam, o eterno jovem, foi o compositor e a composição foi intitulada a Cristo. É tudo sobre ele mesmo. E você nunca se cansaria, na eternidade, de ouvir esta incrível história de Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Encontrem conforto nisso. Deus preparou o caminho para o retorno de seus filhos. Eu lhes mostrei o caminho. Se eu dissesse eu sou o caminho, isso não revelaria nada. Se eu dissesse eu sou a verdade, eu sou a vida, essas afirmações seriam verdadeiras, mas não explicariam tudo. Ao lhes contar exatamente o que vivenciei, mostrei a vocês o caminho. Esse é o caminho do filho que retorna ao Pai. Ele preparou o caminho para que seus filhos retornem e retornem como Deus Pai. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. O nome de Deus é dado como Eu Sou o que Sou?
Resposta: sim. Pergunta: nunca teve um significado especial para mim. Na Anacolipsis, Higgins apresenta a tradução gramatical de isso como eu serei o que sou então. Você considera isso correto? Resposta: eu aceitaria isso. Em Higgins, eu aceitaria que na tradução da Revised Standard Version, eles dizem: eu serei o que serei. Eles usam todos os verbos de ser. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu serei o que fui. Sim, eles usam todos. Eles os apresentam em nota de rodapé na Revised Standard Version. Mas Higgins, sua Anacolipsis é absolutamente maravilhosa. Eu a recomendo a qualquer pessoa. Emprestei-a a uma amiga minha há 12 anos e ela nunca me devolveu. Eram 2 volumes, esses 2 volumes encantadores que eu tinha. Mas eu não. Se ela está tirando algum proveito disso, ela pode ficar com eles. Mas você não encontrará nada melhor do que a Anacolipsis de Higgins. Mas quando eu digo eu sou, você chega ao ponto de não mais olhar para o exterior. Não há outro Salvador, só existe Deus, e Deus é o nosso maravilhoso eu sou, e esse é Jesus. Esse é Jesus. Mas ele está sepultado em nós e ressuscita em nós. Ele ressuscitou e continua a ressuscitar em homens e mulheres individualmente. Mas ele ressuscitou, e isso é o importante. Portanto, todo o experimento provou ser um sucesso e o clamor se elevou, e ninguém pode falhar agora, porque foi provado que ele ressuscitou da sepultura. Ele ressuscita em todos e ninguém pode falhar. Não consigo conceber que alguém falhe. Não sou como um Stalin ou um Hitler. Esse conceito de vida não me agrada. Mas consigo conceber, por um instante sequer, aqueles que amo profundamente sendo deixados para trás enquanto eu parto? Não consigo. Eu ficaria aqui para sempre se a minha presença pudesse, de alguma forma, despertá-los. Mas não preciso. Já foi comprovado. E posso observar do alto e ver a luta, ver o movimento, e saber que o despertar não está longe. Vou observar. E todos estão chegando. E que alegria quando um chega, um após o outro, em um só corpo. Esse corpo é Deus. Só existe um Deus, só um Senhor, só um Pai. E assim todos despertam como o Pai. Que emoção termos sido escolhidos nele antes da fundação do mundo! E termos vindo a este mundo e nos imposto as restrições, as limitações da carne e do sangue, e estarmos perdidos no ato da criação, mas perdidos nele. Tudo está simplesmente voltado para o ato criativo. Quero dizer, no plano sexual, toda a nossa publicidade, tudo se baseia nisso, e então, de repente, sermos redimidos e despertados de tudo isso para um poder criativo inimaginável para qualquer pessoa neste mundo. Temos vislumbres enquanto ainda vestimos esta roupa depois de termos tido a experiência, e esse é o caminho. Os primeiros cristãos eram conhecidos como o povo do caminho. E esse era o caminho, mas não está explicitado. Por razões que os escritores. Bem, eles acreditavam que essa era a maneira de contar a história porque ninguém mais acreditaria se a contassem em sua forma verdadeira e real. Então eles insinuaram e insinuaram, mas, com todas essas insinuações, chegamos a tantas interpretações errôneas. E esta noite temos essas concepções errôneas pré-fabricadas sobre Cristo. Li no jornal desta manhã, e se for um resumo fiel do que o homem disse ontem à noite, que ele falou para quase 50.000 pessoas, e me perguntei se realmente vivemos nesta época. Do que diabos ele está falando quando profere tais bobagens? Não foi o que li no Times desta manhã. Há alguns meses, li no New York Times, quando ele discursou no Madison Square Garden, que ele acredita que a segunda vinda é iminente e espera viver o suficiente para estar aqui quando ela vier. Ele quer recebê-lo. Que absurdo! Dá para imaginar. Ouçam as palavras. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. 1 João 3 versículo 2.
Tenho quase certeza de que, apesar de todos os seus sentimentos esta noite, ele não acredita que se pareça com ele. Você se parecerá, na verdade, com aquele ser que te acolhe, em cujo corpo você será incorporado. Esse é o único corpo. Assim, o homem vê a aparência exterior, mas Deus não vê a aparência exterior, ele vê o coração. 1 Samuel 16 versículo 12. É como aquele lindo livro que você talvez tenha lido, Precious Bunny, de Mary Webb. Há dois personagens que dominam toda a história, uma menina chamada Prue e Hector, o homem. Ela disse sobre ele. Ele entra na plantação de repolhos, que está repleta de lagartas. Hector nunca diz lagartas, ele sempre diz: olhem para as lindas borboletas pintadas, como elas serão. É assim que Deus te vê. Ele não vê os horrores exteriores, os trapos que você veste e essas coisas pelas quais os homens te julgam, ele vê aquela borboleta pintada, como ela será. Ele vê a sua imagem. É isso que ele vê. Pergunta. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe por que ele falava às multidões por parábolas, e ele respondeu: a vós foi dado o conhecimento, mas a eles não. Veem, mas não veem, ouvem, mas não ouvem. Isso faz parte do programa na jornada deles? Resposta. Minha querida, sim. Se esta noite eu pedisse a algum grande físico para me explicar como funciona o desdobramento do átomo, ele poderia falar a noite inteira e eu não o acompanharia. Não tenho qualificação para acompanhar o que ele sabe sobre o átomo. Seria completamente incapaz de acompanhar o raciocínio de Einstein sobre massa e luz. Não conseguiria. Bem, o mesmo acontece com este grande mistério. Quando o homem é condicionado a ver as coisas como elas são, homens e mulheres aparecem no mundo, crescem, diminuem e desaparecem, e então você introduz um ser completamente diferente no mundo, um novo ser, um ser chamado Jesus, e quando você começa a explicar isso, ele não consegue acompanhar. Nossos grandes cientistas não conseguiram acompanhar e nossos grandes neurologistas também não. Para eles, o cérebro está morto, e a coisa que o ocupava também está morta. Ele não olha para um ocupante. Ele olha para o homem como o próprio homem. O órgão físico que ele está curando, ou espera curar, é o homem. Não é uma vestimenta que o homem usa, é o próprio homem. Então, se você começa a falar do ocupante, ele não entenderia do que você está falando. Então, falamos em línguas diferentes. E ele falava em parábolas, mas em seu círculo menor, ele explicava as parábolas. Uma parábola é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando para quem a ouve a tarefa de descobrir seu caráter fictício e aprender sua lição. Assim, a história de Jesus é uma parábola encenada. Aprenda a descobrir a natureza da parábola, o caráter fictício da parábola, extraia o significado e aplique-o. Boa noite.